Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda e hoje nós vamos falar sobre o XPPR11, o XP Properties, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento de tijolo da XP, que investe em lajes corporativas, tá? E assim, pessoal, pelo título já do nosso vídeo, vocês já sabem que esse fundo está passando por sérias dificuldades. Eu vou trazer um pouco do histórico do fundo para vocês, explicar por que eu penso que esse fundo pode ser que venha a ser uma bomba relógio aí, tá? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui a cotação dele dos últimos 5 anos. Ele é um fundo que fez seu IPO aqui no final de 2019, né? Teve um bom início, teve aquela queda da pandemia aqui chegando a R$70, e hoje vem sendo negociado aqui próximo da sua mínima histórica aqui em R$43,61, tá? É um fundo que, se você olhar apenas para o dividend yield, vai achar, nossa, uma oportunidade, mas vocês vão entender que esse fundo não é uma oportunidade no meu ponto de vista, tá? Lembrando aqui que no canal a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda, o vídeo é meramente educativo e para mostrar para vocês como se faz a análise de um ativo para vocês colocarem na carteira de vocês, beleza? O valor patrimonial dele está em R$75,65, mas vocês vão ver que esse valor patrimonial ele era na base 100 e ele foi reduzindo. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Hoje ele está com um desconto aqui de valor patrimonial na casa de 42%, né? É um desconto muito grande. E vocês também vão entender o porquê desse desconto, e isso não quer dizer que esse fundo esteja barato ou seja uma oportunidade, no meu ponto de vista. Ele vem distribuindo aqui nos últimos meses 30 centavos, mas vejam só que já é um primeiro indício de que esse dividend yield está esquisito. Primeira coisa o valor da cota vem caindo, então o dividend yield vem subindo, não necessariamente porque o rendimento subiu, o valor da cota vem caindo. E o valor do rendimento também vem caindo, e a perspectiva é de que ele continue caindo. Eu vou explicar isso para vocês. Você vê aqui que em 2021 ele distribuía na casa de 50 centavos por cota, chegando até 55 centavos por cota. E desde janeiro de 22 ele saiu dessa casa de 0,45 e está distribuindo agora apenas 0,30 por cota. A primeira característica, ele tem um patrimônio líquido aqui de 640 mil, e dê uma olhada já nisso aqui, o patrimônio líquido paulatinamente caindo. Aí vocês vão me perguntar, Rafael, como é que o patrimônio líquido vai caindo? A alavancagem, meus caros. Esse fundo tem um problema seríssimo de alavancagem, e o que acontece? Ele tem dívidas muito altas, essas dívidas estão com carência de amortização de seu principal de juros, só que essa dívida vai crescendo conforme seu indexador. E os ativos do fundo continuam lá, os prédios lá parados, marcados conforme o laudo de avaliação. Conforme a dívida vai subindo, o patrimônio líquido vai caindo do fundo. Então você vê aqui que a dívida já está corroendo, esse patrimônio líquido já foi de 650 milhões, hoje já está na casa de 550 milhões, já corroeu 100 milhões do patrimônio líquido do fundo. Aqui o caixa, ele tem pouquíssimo caixa, aqui mora o perigo, ó, valores a pagar. 380 milhões de reais a pagar. Num fundo que tem um patrimônio líquido de 550 milhões, está falando aqui de uma alavancagem de nada mais nada menos do que 600 milhões. E agora, como é que esse fundo vai sair desse buraco? Eu estou muito curioso para entender também. Eu tenho alguns palpites que eu vou compartilhar com vocês, tá? Inicialmente, esse fundo ele tem poucos imóveis, e a maioria desses imóveis se encontram em regiões pouco óbvias, tá? A maioria deles se encontra em Alphaville, em São Paulo, em Alphaville, que é uma região que está sofrendo muito, está com uma vacância muito alta e uma procura muito baixa. Por quê? Porque a vacância e a procura dos imóveis em São Paulo, nas regiões premium, como Faria Lima, ela está alta, e a vacância está alta e a procura está baixa. Então, o valor de metro quadrado lá caiu muito. Isso é a dinâmica da pandemia, que vocês estão carecas de saber, de home office, né? Então, as empresas que tinham como sede lá Alphaville, elas viram uma oportunidade, de repente, ou eu vou mandar todo mundo para casa, home office, e vou parar de pagar esse aluguel aqui, ou então é a hora de mudar para uma região mais central de São Paulo, uma região melhor, que está em promoção, está mais barato.
Isso causou um aumento da vacância desse fundo aqui que a gente vai ver também. Vou abrir com vocês o relatório gerencial que saiu aqui no dia 7/10 para a gente trocar uma ideia sobre ele, tá? Os relatórios gerenciais da XP, esse é o primeiro fundo da XP que eu analiso aqui, são horríveis, tá? São bem sucintos, bem enxutos, mas mesmo assim vale a pena a gente tá lendo os relatórios gerenciais. Aqui, desde que eu comecei a fazer esse canal aqui, eu tenho pego algumas gestoras que fazem relatórios gerenciais excelentes. Então vocês vão ver como esse relatório aqui já é mais pobre. Ele fala aqui que distribuição de 0,30, que é um yield anualizado de 7,8. Então, primeira coisa, se você olha o dividend yield anual de 12, você fala, nossa, excelente. O analisado aqui da última distribuição já não é tão bom assim. E o fechamento da cota do mês foi 45,90, e a gente já viu que ela já caiu mais para a faixa de 43. O bom desse relatório aqui é que eu acho que ele é bem honesto, tá? Diferente do RBRP, que durante um ano passou relatórios gerenciais otimistas de que a qualquer momento o ciclo ia virar, ele é bem taxativo de que, olha, setor de lajes corporativas está bastante aquém das expectativas de mercado, legado da pandemia, crise econômica, o fundo vem sofrendo impacto de concorrência, excesso de oferta, principalmente na região de Alphaville e de São Paulo. E ele traz aqui na página 8 e 9 um funil de captação de locadores, que eu acho interessante. Isso é um ponto interessante desse fundo da XP, tá? Que o RBRP poderia tá fazendo isso já há mais tempo. Você vê aqui que ele teve um resultado aqui de 1.400.000 e distribuiu bem acima do resultado de 0,30, bem acima do resultado aqui, que deu uma distribuição de 0,30. Ou seja, esse 0,30 muito em breve já vai baixar aí para uns 0,20 aí, com facilidade, tá? Resultado financeiro do fundo aqui, você vê que ele está com resultado, uma distribuição acima do resultado, né? Resultado 0,20, 0,19 e a distribuição de 0,30. Tá queimando a gordura que ele veio acumulando aqui há alguns meses. Como por exemplo nesse mês aqui, que o resultado foi 0,68, mas ele distribuiu apenas 0,35. Aqui é a evolução do valor da cota. Essa linha mais escura é a evolução do valor patrimonial, que a gente já viu lá no site da Status Invest, que ele vem caindo aqui por conta da questão da alavancagem, e o valor de mercado da cota, que você vê que está no seu momento de maior disparidade aqui com o valor patrimonial, que por sua vez também vem caindo. Tem uma liquidez aqui razoável de 700 milhões por dia. A rentabilidade dele aqui é uma rentabilidade horrorosa, né, que a gente já dá para ver aqui, já dá para entender pelo gráfico. Aqui do IPO até essa linha azul é o valor da cota, e a linha azul mais escura aqui é o valor da cota mais o rendimento reaplicado, o total return dele. Você vê que quem investiu lá R$100 no IPO desse fundo já perdeu aqui R$37, R$36 aqui praticamente, né? Perdeu 36%. É uma perda muito grande em um ativo de fundo imobiliário, que era para ser um ativo mais seguro do que uma ação, por exemplo. Está basicamente todo aplicado em imóveis, tem 98% de imóveis, os contratos são contratos típicos. Locatários, ele tem uma diversificação aqui, Shopee, outros, Netflix, são bons locatários, Merck. Correção monetária dos contratos, a maioria por GPM. Vencimento dos contratos, a maioria vence para mais de 2025, isso aqui não é tanto um problema. Revisional dos contratos aqui, a maioria começa em 2024. Agora aqui, vacância física dos últimos 12 meses. Olha o tamanho dessa vacância aqui. Quase 50% de vacância. Então ele tem imóveis em regiões não óbvias, são até bons imóveis, mas que, ao meu ver, não tem uma perspectiva de redução dessa vacância rapidamente. Então, um fundo de vacância alta e com alavancagem altíssima, comendo o patrimônio líquido dele. É uma bomba relógio, né? Aqui um pouco da diversificação dele. Barueri, maioria dos imóveis. Em São Paulo, ele só tem esse imóvel aqui que acabou de ficar pronto, que é o Faria Lima Plaza, que é a joia da coroa aqui, na minha opinião, é o imóvel que salva esse portfólio
e a solução para esse fundo pode passar por aí, tá? Aqui novamente, aqui, ó, ele na Brigadeiro Faria Lima, ele é um imóvel de excelente qualidade, numa das melhores localizações do Brasil, né? Os outros é tudo aqui, Alphaville, Pinheiros, Bela Vista, Vila Madalena, são imóveis em regiões que vão ter bastante dificuldade aí com essa questão da vacância, tá? Mas você vê como notícia pouca é bobagem, né? Até nesse imóvel aqui do Faria Lima existia já um acordo bastante avançado, se não me engano, para a Google ocupar o espaço da Faria Lima aí que é desse fundo, e foi a Google ou a Amazon, agora eu fiquei na dúvida, deu para trás. Então esse imóvel aqui que acabou de ficar pronto, ele vai entrar para a vacância do fundo aí, vai dar uma aumentada na vacância do fundo. Mas é um imóvel que eu acredito que, voltando ao que eu tinha dito de talvez ele seja a solução, é um imóvel excelente, extremamente líquido, que ele não vai ter muita dificuldade em tá alugando, e eu acho que talvez a solução do fundo passe pela venda desse imóvel aqui, o único imóvel que presta, né? No fundo ele vai ser, muito provavelmente, uma das soluções, né, que eu enxergo aqui, é esse imóvel ser vendido para fazer a caixa e aí então pagar as amortizações aí e os juros, que em breve a carência já vai começar a carência vai começar a acabar, né? Então vão começar a ser requeridos os pagamentos dessas amortizações de juros dessas dívidas, tá? Aqui os contratos de locação detalhados. Aqui é uma métrica de taxa de vacância, estoque total. Vejam como ela vem subindo, né? Sempre teve uma vacância crônica nesse fundo aqui na casa de 25% por conta dessa questão de região não óbvia, mas olha como ela já vem subindo aqui para casa para cima de 30%, né? Essa aqui na realidade isso aqui é a vacância da região de Alphaville, tá? Isso aqui não é do fundo. E aqui é a vacância da região da Faria Lima. Olha, uma vacância de 6%, uma vacância bem menor. Então, como eu disse, aquele imóvel, o Faria Lima Plaza, ele pode ser a salvação desse fundo, tá? Aqui ele traz o que eu falei que eu acho que é legal, né? Um mapa de ações e negociações. Ele divide aqui da região de Alphaville. Vejam que alta probabilidade de conversão em fase de assinatura de contrato, 0. Olha o tamanho do desafio que esse fundo aqui vai ter. E na região da Faria Lima, né, que é o Faria Lima Plaza e esse imóvel aqui, Box 298, tem alguma coisinha aqui já em alta possibilidade de conversão. Aqui vem o tamanho do buraco, são as contas a pagar. Você vê que ele tem aqui no total quase 570 milhões em dívidas, em alavancagem. E, meus amigos, esse crizinho aqui de cima, ele, se vocês lerem aqui essas letras miúdas, vocês vão perceber que a partir de janeiro de 2023, ele vai começar a ser requerido o pagamento de amortização e juros dessa criatura aqui. Aí, meu amigo, o negócio vai começar a feder aqui para esse fundo se ele não agir rápido, não vender o Faria Lima Plaza, ou se ele não chamar uma emissão para salvar a liquidez do fundo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui por quê. Ele teve um resultado aqui de R$1.400.000. Maravilha. Se você pegar aqui carência e amortização e esse indexador aqui, desse primeiro contrato aqui, você vai perceber que isso aqui está na casa de uns 900 mil. Dado o volume aqui do saldo devedor. Então, meus amigos, vai começar a sobrar nada. E aí depois vai vencer esse aqui, vai começar a vencer esse aqui, e não tem receita, o fundo não está conseguindo gerar receita porque está com a vacância muito alta. Quais são as soluções para esse fundo, na minha opinião? A venda desse carinha aqui, do Faria Lima, desse aqui, do Faria Lima Plaza, ou chamar uma emissão. Ah, mas emissão abaixo do VP é terrível. Pessoal, quem está nesse fundo aqui
tem que concordar e muito com essa emissão, tá? Abaixo do VP, tem que rezar para a XP conseguir trazer institucionais para ancorar nessa emissão, para conseguir equacionar essa dívida desse fundo, porque senão, cara, esse fundo pode ser um dos primeiros cases aqui de fundo que os cotistas vão ser obrigados a aportar valores aí para fazer jus ao endividamento do fundo, tá? Isso ainda está longe de acontecer, mas a vaca está indo pro brejo aqui com força, e eu, para ser sincero aí, como um estudioso de fundos imobiliários, eu estou bastante curioso para ver como é que a gestão vai sair dessa sinuca de bico aqui. Eu acho que não vai ser de uma forma diferente dessas duas que eu já coloquei. Ou a emissão abaixo do VP, ou então a venda desse ativo, que é um ativo excelente, um ativo líquido, que é o Faria Lima Plaza. Beleza, galera? Era isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, críticas, sugestões, dúvidas. Se inscrevam no canal, que isso ajuda muito a gente. Beleza? Um abraço e tchau!